TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Estado parcela salário dos servidores e governador anuncia a remessa de novos projetos para amenizar a crise à Assembleia Legislativa. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. Dois homens foram flagrados com uma moto furtada e em posse de maconha em abordagem da Brigada Militar. Foi por volta das 4h10 da tarde deste domingo que os policiais abordaram uma Twister prata que seguia em direção ao bairro São João, em Bom Retiro do Sul. O veículo foi parado em frente a uma escola na IRS 128. Os brigadianos constataram que a moto era furtada, que seu chassi era de Canoas, mas a placa de Bento Gonçalves. Além disso, o caroneiro de 19 anos estava com 13 gramas de maconha. De acordo com o registro, ele afirmou que a moto foi emprestada por seu irmão e, como não tem habilitação para dirigir, solicitou ao amigo de 28 anos que conduzisse o veículo. Ambos são moradores de Canoas. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado para prestarem depoimento. O passageiro foi autuado em flagrante por receptação de veículo furtado, mas pagou fiança para que não fosse, recolhido ao presídio. O veículo foi recolhido ao depósito. E um homem de 27 anos foi preso após ameaçar e agredir sua companheira na Vila Popular, em Teutônia. Foi por volta das 6h45 da noite deste domingo. A Brigada Militar foi chamada à residência do casal na rua Eloy José Corbellini por denúncia via 190. De acordo com a polícia, usando uma faca, o homem ameaçou a companheira de 22 anos e quebrou a porta da residência na tentativa de agredi-la. Preso pela guarnição, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado para o registro. Enquadrado na Lei Maria da Penha, ele foi recolhido ao presídio na sequência. A vítima solicitou medidas protetivas. E agentes da Polícia Rodoviária Federal de Itabaí prenderam na tarde deste domingo, em fiscalização no posto policial no quilômetro 385 da BR-386, um homem que transportava 44 quilos de maconha. Foi por volta das 5 horas da tarde que os policiais abordaram um automóvel que transitava em alta velocidade pela rodovia. Ao revistarem o veículo, os agentes encontraram a droga no porta-malas, dentro de caixas de papelão. De acordo com a PRF, o motorista de 26 anos, natural de Ivoti, confessou que estava levando a droga do Paraguai para a região metropolitana. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico internacional de entorpecentes e foi conduzido para o registro da ocorrência em Porto Alegre para depois ser recolhido ao sistema prisional. E um homem foi encontrado morto na manhã de domingo na Praça da Matriz, em Lajeado. O corpo apresentava ferimentos feitos com instrumento cortante. A vítima foi identificada como José Lautério da Silva, de 46 anos. Segundo testemunhas, a briga com facas de cozinha entre a vítima e outro homem de 26 anos teria ocorrido por volta de 5h30 e 6 horas da manhã deste domingo e teria como causa a venda de uma bicicleta. Ambos seriam moradores de rua e usuários de droga e possuíam antecedentes criminais. O autor do crime foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado. Acompanhe agora o comentário da nutricionista Elizabeth Weisman. Olá! Conforme prometido na semana passada, hoje vou continuar falando sobre fatores que interferem na perda de peso. Já comentei aqui sobre a importância do sono e a falta pode prejudicar o peso, sim. Quando dormimos mal, diminuem os níveis de leptina, hormônio que avisa o cérebro que estamos saciados, e aumenta a grelina, hormônio que nos manda comer mais. A melatonina, hormônio indutor do sono, quando baixo, interfere na qualidade do sono e na queima de gordura.
Estudos mostram que a menor incidência de obesidade ocorre quando se dorme entre 7 e 8 horas por noite, principalmente no grupo de crianças e adolescentes. Outro vilão para quem quer emagrecer é o estresse, que nos dias de hoje, com a vida moderna, nos exige produtividade, energia e dar conta de inúmeras obrigações. Essa enorme demanda afeta o nosso físico e emocional e muitas vezes a comida é usada como energético, ou mesmo como forma de nos acalmar ou gerar a sensação de bem-estar. É real que alimentos doces, gordurosos ou massas refinadas geram aumento nos níveis de serotonina. Mas este efeito é passageiro e o pior, viciante. Por isso, o melhor caminho é a conscientização para resolver os problemas ou angústias reais ao invés de descontar na comida. Mas quando isso nem sempre é tão fácil assim, contamos com a prática de exercícios, técnicas de relaxamento, exercícios respiratórios e terapia cognitiva comportamental como estratégias. E se ainda assim não for a ajuda necessária, há medicamentos que melhoram a química cerebral. E vale lembrar que existem alguns medicamentos que podem aumentar o apetite, como anti-inflamatórios hormonais e medicações que interferem na função tireoidiana, como o lítio. Nenhuma doença impede totalmente o indivíduo de perder peso. Pelo contrário, elas devem ser um fator a mais para motivar cuidados intensivos de saúde. Só que se percebermos que o nosso corpo não está respondendo aos nossos esforços, corra para o médico e juntamente com uma nutricionista que certamente mostrarão o melhor caminho para a perda de peso. Uma ótima semana a todos! Senadores e juristas começam a discutir propostas para incentivar a economia brasileira. Veja com Sabrina Mâncio, da TV Senado. Na próxima quarta-feira, o Senado vai instalar uma comissão de 9 juristas. O grupo é formado por Elmar Roberto Novak, João Geraldo Piquet Carneiro, Mauro Roberto Gomes de Matos, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, Aristóteles de Queiroz Câmara, Paulo Rabelo de Castro, Ives Gandra Martins e Mariel Biqueiroz, além do ministro do Tribunal Superior de Justiça, Mauro Campbell Marques, que vai coordenar os trabalhos previstos para durar 6 meses. Fazer proposições para a reforma da burocracia, desburocratização, para dar agilidade à nossa economia, que é o que está faltando no país. Na terça-feira, outro colegiado começa a funcionar. A Comissão de Desenvolvimento Nacional vai analisar os projetos da Agenda Brasil, conjunto de medidas apresentadas pelo Senado para estimular a economia. O grupo é formado pelos senadores Humberto Costa, Lindbergh Farias, Assir Gurgax, Eunício Oliveira, Simone Tebet, Romero Jucá, Raimundo Lira, Antônio Anastasia, Paulo Bauer, Ronaldo Caiado, Roberto Rocha, Douglas Sintra e Blairo Maggi. Para o presidente do Senado, a prioridade é a mudança na cobrança de 3 impostos. As prioridades da Agenda Brasil são a reforma do ICMS, a reforma do PIS/COFINS. É preciso que haja simplificação, facilitação e principalmente neutralidade, que não haja com a reforma do PIS/COFINS a elevação da carga tributária também. A população de Travesseiro está convocada a fazer o recadastramento biométrico do seu título de eleitor até o dia 14 de outubro no cartório eleitoral de Arroio do Meio. Para facilitar o acesso, foi elaborado um roteiro de cadastro na Câmara de Vereadores de Travesseiro, meio-dia e 45 até às 5h30 da tarde. Foi estipulado um cronograma com dias específicos de atendimento para as pessoas de cada localidade. No intuito de evitar filas e esperas, é preciso agendar o atendimento pelo telefone 3759-1233. Para os eleitores de Picada Vinagre, o cadastro deve ser feito nos dias 2, 3 e 4 e 8 de setembro. Na sede serão 2 oportunidades. Os eleitores das urnas da Escola Pedro Preto deverão fazer o cadastro entre os dias 9 e 16 de setembro. Para os eleitores da Escola Monsenhor Seger, o cadastro deverá ser feito nos dias 17 e 18, 21, 22, 23, 25, 28 e 29 de setembro. É necessária a apresentação de 3 documentos para realizar o recadastramento biométrico:
Um documento com foto, que pode ser RG, carteira de habilitação ou carteira de trabalho, o título de eleitor e o comprovante de endereço em nome do eleitor. E o governo discute a necessidade de novo financiamento para a saúde do país. Luana Karen traz as informações. O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. São mais de 200 milhões de brasileiros que têm garantido o acesso gratuito ao sistema. Com o SUS, a pessoa conta com atendimento que vai desde o ambulatório até a procedimentos mais complexos, como os transplantes de órgãos. Em 2014, o SUS realizou mais de 4 bilhões de procedimentos ambulatoriais, 1 bilhão e 400 milhões de consultas médicas e mais de 11 milhões de internações. O SUS também é o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. É responsável ainda por 19 milhões de procedimentos para tratamento do câncer, alcançando no ano passado a marca de 2 milhões e 600 mil quimioterapias. E para manter todo esse serviço funcionando, é preciso de dinheiro. Atualmente, o Brasil gasta 4,7% do produto interno bruto em saúde. O percentual é menor do que o utilizado nos vizinhos Argentina e Uruguai e de países como Canadá, França e Reino Unido. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, defendeu o aumento dos recursos para a saúde, com o objetivo de garantir e melhorar o atendimento público. Segundo o ministro, com o fim da CPMF, a saúde perdeu o equivalente hoje a 80 bilhões de reais por ano. Quioro afirmou que o governo está desenvolvendo uma proposta de contribuição exclusiva para o setor. O SUS funciona para os 203 milhões de brasileiros. Quando a gente olha a quantidade de recursos existentes, a gente vê que a gente não consegue ter dinheiro suficiente para sustentar os postos de saúde, as UPAs, os hospitais, os serviços de prevenção às doenças, a distribuição dos medicamentos na forma com que a população brasileira merece, precisa e tem direito. E é por isso que nós estamos discutindo amplamente em todo o país a necessidade de rever o financiamento da saúde, inclusive com a possibilidade da criação de uma contribuição interfederativa para a saúde que possa reforçar as ações de saúde dos municípios, nos estados e as que são feitas pelo Ministério da Saúde. Os recursos da nova contribuição seriam repartidos entre União, estados e municípios. O Conselho Nacional de Saúde, que tem entre as funções aprovar e acompanhar a execução do orçamento da saúde, também é a favor da repartição dos recursos. A discussão da necessidade de pensar em desenvolver esse sistema de saúde está vinculado ao maior aporte de recursos. Então nós temos que discutir, nós queremos um sistema universal, um sistema público que atenda a todos os brasileiros? Queremos. Nós vamos abrir mão e vamos fazer como outros países que colocaram na lógica de mercado e aí quem pode pagar tem, quem não pode pagar não tem? Não me parece que nós no Brasil queremos andar para trás. Portanto, nós precisamos discutir como financiar este sistema. E eu não estou dizendo aqui revolucionar a ponto de colocar todos os recursos, fica igual aos Estados Unidos, a França, o Reino Unido. Estou dizendo avançar na capacidade das prefeituras, dos estados e do governo federal poderem garantir um serviço digno e de qualidade para a população brasileira. Toda essa discussão foi feita depois do governo desistir de refazer ou recriar a CPMF. E com um mix de sabores e formatos de design exclusivo, a Docile aposta no consumidor exigente que está sempre na busca da qualidade de novos produtos. Desta vez, a novidade fica por conta da Docile Gelatines, a linha de balas de gelatina que traz ao mercado 3 novos formatos desenvolvidos especialmente para a empresa gaúcha: Cão e Gato, Tênis e o Porquinho, disponíveis em pacotes de 80 e de 300 gramas. No universo Docile, os 2 pets mais queridos entre pequenos e adultos chegam ao mercado celebrando a amizade. Cão e Gato estão em pé e de mãos dadas neste candy 2 em 1, com sabores que podem ser diferentes e que recebem ainda um leve toque de baunilha. Os sabores são morango, framboesa, abacaxi, tangerina. Tem um outro lançamento da temporada para a Docile Gelatines, é um modelo de tênis Team Casual, nas cores amarelo, azul, verde e vermelho, que promete encantar pelos detalhes do formato.
A novidade traz sempre um solado de baunilha com cor diferenciada do resto do produto. E popular em festas infantis, o porquinho se junta ao cão e gato da Docile e Gelatines para uma divertida brincadeira. Disponível no mercado com as cores rosa, azul, verde e amarelo, todas em tom pastel, o porquinho, assim como os pets de mãos dadas, também fica em pé. E o IBGE divulga pesquisa em que Roraima aparece com menor população do país. Moram lá em Roraima 505 mil pessoas. Ana Gabriela Salles traz as informações. O número de habitantes no Brasil cresceu quase 1% do ano passado para cá. A estimativa do IBGE revela que a maior concentração está nos grandes centros urbanos. Para se ter uma ideia, mais da metade da população está concentrada em apenas 304 municípios. A cidade de São Paulo continua sendo a mais populosa, com 12 milhões de habitantes. Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com pouco mais da metade, seguida por Salvador e Brasília, com quase 3 milhões de pessoas cada uma. Apenas 3 cidades do Brasil possuem menos de 1.000 habitantes, de acordo com o levantamento: Serra da Saudade, em Minas Gerais, Borá, em São Paulo e Araguainha, no Mato Grosso. Em relação aos estados, São Paulo é o mais populoso, com quase 45 milhões de habitantes no total. No outro extremo está Roraima, que aparece com a menor população do país, com 505 mil habitantes. Esses dados, entre um censo e outro, segundo o IBGE, são utilizados para calcular indicadores econômicos e podem ajudar o governo a definir políticas públicas de saúde, educação e segurança pública, por exemplo. O governador José Ivo Sartori comunicou oficialmente na manhã desta segunda-feira o parcelamento dos salários de agosto de todo o funcionalismo do Executivo Estadual, em pronunciamento à imprensa no Palácio Piratini. A folha de pessoal será paga em 4 parcelas. Sartori também anunciou que o governo encaminhará nos próximos dias à Assembleia Legislativa o projeto que aumenta o limite dos saques dos depósitos judiciais de 85% para 95%. O governador acrescentou que, com firmeza e convicção, o governo deseja fazer as mudanças necessárias. O parcelamento de salários, frisou Sartori, não é uma questão de vontade pessoal, mas o que impõe a grave realidade financeira do Rio Grande do Sul. O parcelamento atinge a todos, inclusive o salário do governador, do vice-governador e de todos que recebem pelo Executivo. Evidentemente que nos outros poderes, pela autonomia de cada um, não se tem interferência jurídica nem constitucional. Dessa forma, quem é do Legislativo ou Judiciário recebe de forma integral. Nesta segunda-feira, o calendário de pagamento adotado pelo governo se iniciou com depósito no valor líquido de R$ 600 para todos os 347 mil funcionários do Estado. Uma segunda parcela de R$ 800 será depositada até o próximo dia 11 de setembro, contemplando nessa data 32% dos servidores que recebem até R$ 1.400 líquidos como vencimento integral. Para o dia 15, está programado o crédito de R$ 1.400, elevando para 67% o percentual do funcionalismo do Poder Executivo com salários integralizados. A parcela complementar para quem recebe acima de R$ 2.800 por vínculo será acreditada até o dia 22 de setembro. O valor líquido da folha dos servidores ativos, inativos, pensões previdenciárias e pensões alimentícias é de R$ 950 milhões. Os servidores de autarquias que dependem dos recursos do Tesouro do Estado para a sua folha respeitarão este mesmo calendário. As datas têm relação com os períodos de maior arrecadação do ICMS, principal item da Receita Estadual. Os empregados das fundações, regidos pela CLT, os quadros da Defensoria Pública e os funcionários autárquicos de unidades com superávit financeiro recebem de maneira integral, de acordo com seus vencimentos. Primeira etapa de vendas dos ingressos dos Jogos Paralímpicos de 2016 vai começar agora em setembro. Veja no Fique por Dentro da NBR. A partir de
setembro estará aberta a primeira etapa de vendas dos 3.300.000 bilhetes para os Jogos Paralímpicos do ano que vem. Os interessados podem acessar www.rio2016.com/ingressos. O sorteio será em outubro e a venda direta pela internet começa em janeiro do ano que vem. A partir de junho, o Comitê Rio 2016 abre as bilheterias para as vendas físicas. Saiba mais em www.esporte.gov.br. O cantor e compositor Nilton Ferreira, de Jaguari, foi o grande vencedor do Festival de Música do 11º Encontro Costeiro, promovido pelo Grupo de Cultura Nativa Costeiros do Rio Taquari, que foi realizado neste fim de semana. O local do evento foi o balneário Recanto Verde, na localidade de Linha Delfina, no interior de Estrela. Com o tema Minha Terra Tem Tudo, Ferreira foi o vencedor entre 24 concorrentes. Na poesia, venceu Paulo Severo, que declamou tributo ao piquete Chico Vaneirão, com letra de Amaury de Quadros. Conforme o presidente do Grupo Costeiro, Paulo Pacheco, mais de 200 pessoas provenientes de vários estados brasileiros, além da Argentina e Uruguai, participaram deste evento. Na abertura, na sexta-feira à noite, o show ficou por conta de Nenito Sarturi, que é de Santiago. Também na primeira noite foi muito aplaudida a apresentação de Gilmar Martinelli, de Giruá, acompanhado do gaiteiro Leonardo Ferreira, de apenas 7 anos. No sábado do show, o destaque foi de Negro Manolo e Grupo do Uruguai. O objetivo dos costeiros é cultivar a música nativa, além da preservação da natureza, em especial o manancial hídrico. E a abertura oficial da 38ª Expo Inter aconteceu neste fim de semana. Thaisa Borges traz as informações. Céu azul e um sábado lindo. São Pedro colaborou. A 38ª edição da Expo Inter começa a todo vapor e com um dia maravilhoso. A abertura oficial da maior feira agropecuária da América Latina aconteceu às 9 horas da manhã, com a presença do governador do estado, do secretário de Agricultura e Pecuária, autoridades, expositores e o público que já estava presente. O resultado, quando o povo, a população, os produtores, as organizações da sociedade e todo mundo colaborando, mostra que é possível sim encontrar um caminho positivo como esse que nós estamos abrindo as condições hoje dessa Expo Inter. Pelo esforço, pela equipe aqui do parque, da subsecretaria, com o apoio das entidades, conseguimos superar todas essas dificuldades e estamos aí, com o parque preparado para receber os expositores que estão aqui dentro. A expectativa é que cerca de 500 mil pessoas visitem um evento que movimenta a economia do agronegócio no estado. Nós estamos hoje entregando aos expositores, ao público, enfim, a todos que vierem aqui, um parque devidamente em dia, com condições de transitarem, de passarem com seus familiares esses 9 dias de feira. E somente no primeiro fim de semana, mais de 120 mil pessoas passaram pelo Parque Assis Brasil em Esteio. E o pavilhão da agricultura familiar foi um dos mais movimentados na Expo Inter neste fim de semana. Thaisa Borges. O pavilhão da agricultura familiar é um exemplo da força das agroindústrias e do excelente trabalho dos produtores rurais. Esse é um dos locais mais visitados durante a feira, até pela qualidade dos produtos aqui vendidos pelas agroindústrias familiares. O governador do estado também visitou o pavilhão durante a tarde e aproveitou a oportunidade para conversar com os produtores e parabenizá-los pela dedicação no campo. Olha, para quem veio do interior e da colônia, como eu vim, eu sei que nessa atividade tem muita dificuldade, mas nunca faltou esperança e nem vontade de trabalhar. As famílias sempre fizeram e construíram muito daquilo que acontece hoje na economia, na agricultura do Rio Grande do Sul. A Faculdade La Salle de Estrela marca o Dia do Administrador, que é 9 de setembro, promovendo uma palestra com o presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, Ito Lânios. Empreendedor e proprietário da empresa Folito, Lânios abordará o tema Influenciando Positivamente, discorrendo sobre a atividade do administrador na atualidade.
Ele falará sobre associativismo e levará uma mensagem de esperança aos empresários em meio à crise que permeia o Brasil. Será às 7h15 da noite no auditório da Instituição de Ensino Superior. A entrada é franca e as informações estão disponíveis no telefone 3720-2732. E veja como será esta terça-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta terça-feira para o Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari. E nesta terça-feira a chuva chega à região. Esse calor de segunda-feira traz uma área de instabilidade ao centro do estado e pode ter pancadas de chuva durante todo o dia. Vai ser aquele dia que amanhece com sol, tem um pouquinho mais de nebulosidade e depois a chuva vem até o fim do dia. As temperaturas com isso baixam um pouco, saem da casa dos 30 graus, deve ter uma redução de 10 graus no mínimo nas máximas temperaturas, assim como foi registrado hoje. Vamos ver então como fica o clima aqui na nossa região. Em Lajeado, a terça-feira amanhece com sol, mas a chuva chega até o fim do dia. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima chega aos 23 graus. Em Estrela também, o dia começa com um tempo bom, mas ao longo da terça-feira a nebulosidade aumenta e a chuva cobre o município até o fim do dia. A mínima prevista é de 11 graus e a máxima alcança os 21 graus nesta terça-feira em Estrela. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Em setembro, o Arte Sesc Cultura por Toda Parte realiza a exposição Inventários da Matéria e do Tempo, do artista Alessandro Sensi, aqui de Lajeado. Nesta terça-feira acontece a vernissagem de abertura a partir das 7 horas da noite, no local onde a mostra poderá ser visitada gratuitamente de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite e aos sábados, das 8 ao meio-dia. É na sala de exposições do Sesc, na Rua Silva Jardim 135. Fica até o dia 21 de setembro. Ao retratar ícones da cultura pop do passado por meio de material outrora descartado, uma relação entre tempo e matéria se configura. É essa relação que serve de caminho para a abordagem do efêmero e do descartável da matéria e do imaginário na exposição de Alessandro Sensi. Mais informações podem ser obtidas no Sesc Lajeado pelo telefone 3714-2266. E este foi o Redação Informativa desta segunda-feira, 31 de agosto. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos na terça-feira em edição inédita, 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.